Olá pessoal, tudo bem? Sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Risk Qualidade de Vida, e hoje vou responder algumas perguntas para vocês da nossa comunidade. Se você tem alguma dúvida, nos envie através dos comentários de qualquer vídeo do nosso canal, através do nosso site, pelas mensagens, através do nosso e-mail contato@falcoris.com.br ou através da nossa página do Facebook, facebook.com/falcoris. Então, vamos à nossa primeira pergunta de hoje, de duas, que é de Ellen, e ela pergunta: eu tenho um histórico de depressão que hoje em dia está mais leve, mas sinto que na semana pré-menstrual nada consegue impedir que eu fique transtornada. Eu fico muito mal com todos esses sintomas e todos quase que ao mesmo tempo. Qualquer coisa que aconteça, por menor que seja, já me deixa horrível e já perdi até amigos por brigar nesses dias do mês. Tem alguma relação com a depressão que eu já tenho, mesmo que controlada? Bom, primeiramente, obrigado pela sua pergunta, né? Nesse caso, nós precisamos avaliar como está esse controle da sua depressão. Que a depressão ela acontece por conta de pensamentos disfuncionais que você tem sobre você mesma, sobre os outros e sobre o futuro. Quando ficamos depressivos, né, esses pensamentos aumentam e nós acabamos caindo num ciclo onde você tem os pensamentos disfuncionais, reage a esses pensamentos, aí você tem comportamentos disfuncionais, que esses comportamentos disfuncionais acabam causando algumas situações que geram mais pensamentos disfuncionais. E aí você acaba caindo nesse ciclo. A melhora da depressão depende da quebra desse ciclo, de você fazer coisas contrárias ao seu pensamento e de você tentar responder de uma maneira mais funcional aos pensamentos disfuncionais. E a melhora duradoura depende de como você conseguiu aprender a lidar com esses pensamentos disfuncionais, porque eventualmente eles vão aparecer de novo, até mesmo de uma maneira até frequente, e você aprendendo a lidar com eles, você sempre vai poder conseguir respondê-los de uma maneira mais funcional e evitar que caia no ciclo novamente. A semana pré-menstrual ela pode ser muito intensa para muitas mulheres, né? Muitas mulheres ficam muito mais sensíveis aos estímulos. E aí, se elas já possuem algum tipo de pensamento disfuncional, seja sobre elas mesmas, sobre os outros ou sobre o futuro, elas têm reações muito mais intensas e acabam caindo no ciclo da depressão mais facilmente. Por conta disso, se você já tem esse conhecimento, é importante que você avalie primeiro, né? Se você realmente, como foi essa cura, como foi essa melhora dessa depressão, se você conseguiu lidar mesmo com seus pensamentos disfuncionais e se você sabe lidar com esses pensamentos disfuncionais, e como você já sabe então que você sempre na hora da menstruação ou pouco antes da menstruação já começa com esses pensamentos, já começa com esses comportamentos, tente se preparar para tudo isso, né? Se você já está naquela semana, um pouco antes daquela semana, já comece a se preparar. Normalmente nessa semana eu tenho esse pensamento que meus amigos não gostam de mim ou que fazem isso pra mim para me irritar, alguma coisa nesse sentido. Lembrar então, se eu tiver esse pensamento, responder para mim mesma que isso é por causa desse que isso é só esse momento, que isso não provavelmente não é verdade e coisas nesse sentido. Para que você esteja preparada para que nesses dias você consiga lidar da melhor maneira possível. Então, se preparar para esses momentos com respostas mais funcionais aos possíveis pensamentos disfuncionais que você tem nesse dia. Bom, obrigado pela sua pergunta. E a nossa última pergunta de hoje é de Bernardo e ele pergunta: olá, meu nome é Bernardo, sou estudante de psicologia e estou no fim do segundo ano. Também sou novo no canal. Quando você diz que as pessoas com parentes que já tiveram depressão têm um maior risco de também apresentá-la, faz diferença se são parentes de sangue ou não? Bom, essa é a pergunta do Bernardo, obrigado pela sua pergunta. Bom, Bernardo, essa questão de saber se faz diferença se são parentes de sangue ou não, segundo o DSM-5, né, que é o manual de transtornos, né, mentais, pessoas com parente de primeiro grau possuem 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver o transtorno depressivo maior. A herdabilidade é de 40% e parte disso vem do neuroticismo, que são pessoas, né, que no longo prazo possuem uma maior tendência a um estado emocional negativo. E esse neuroticismo ele pode ser genético e pode ser um indicador de maior probabilidade de depressão. Então, utilizando essa questão do neuroticismo, podem ser sim, né, pessoas de sangue que possam ter maior probabilidade de desenvolver depressão caso um parente tenha. Agora, como o ambiente, né, e as experiências da nossa vida ajudam a desenvolver as crenças que
que são fortalecidas também por outras experiências, parentes não sanguíneos também podem influenciar no desenvolvimento de qualquer outro transtorno, inclusive o transtorno depressivo. Quando nós falamos do risco de pessoas que têm parentes depressivos também apresentarem depressão, estamos mais falando normalmente de parentes de sangue, mas também há o risco sim da pessoa que existem parentes não sanguíneos, mas que tem um convívio muito grande, né, que tem depressão, desenvolverem também a depressão. Porque um parente, né, se você tem um convívio muito grande com um parente, mesmo que não é de sangue, que está sempre deprimido, que está sempre falando que as coisas nunca dão certo, que o mundo é injusto, que nada dá certo, que o futuro nada vai melhorar, coisas nesse sentido, e você tem um contato muito grande e de muito tempo com essa pessoa, você pode acabar sim desenvolvendo crenças parecidas ou até fortalecendo algumas crenças que você tem em relação a tudo isso. Então, repetindo, normalmente quando falamos no risco, estamos falando de herdabilidade, de parentes de sangue. Mas isso não exclui que parentes também não sanguíneos possam também ajudar no desenvolvimento ou no fortalecimento de qualquer outro transtorno, inclusive a depressão. Obrigado pela sua pergunta e terminamos aqui o vídeo de hoje de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida, nos envie no comentário. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas novidades se você ainda não for inscrito, e aperte no sininho ao lado para receber em primeira mão todas as novidades mesmo. Se quiser saber mais sobre outros assuntos, acesse nossos vídeos aqui ao lado. Obrigado e até mais.